queria trazer, acho que para começar, aqui uma pauta bem divertida já para começar meu retorno. Fico muito feliz que as escolas cívico-militares agora darão aula sobre política e ética. Pois é, a boa notícia no meu retorno, mais uma boa notícia no Brasil. Policiais militares da reserva vão dar aula sobre política e ética nas escolas cívico-militares em São Paulo, segundo nova resolução do governo estadual. Disciplina extracurricular prevê o ensino sobre os 3 poderes constituintes do Brasil. Resolução publicada na última quinta-feira pelo governo estadual diz que alunos terão aula sobre a estrutura e funcionamento do Executivo, Legislativo e Judiciário. Segundo o texto, os policiais aposentados ensinarão conteúdos como a diferença entre as funções de vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. Eles não sabem nem a função deles. Não sabem nem a visão das patentes da polícia militar. Imagina falar sobre o legislativo brasileiro, o executivo, o judiciário. Aulas fazem parte do projeto Valores, que também terá aulas de ética e valores cidadãos. A resolução estadual cita princípios como civismo, dedicação, excelência, honestidade e respeito, além de conteúdos que envolvem os temas de direitos e deveres do cidadão e habilidades para o exercício consciente da cidadania. A carga horária semanal será de 2 horas aula por turma. Escolas devem se manifestar para aderir ao programa até o dia 28 de junho de cada ano. Após esse pedido, consultas públicas serão realizadas com a comunidade escolar e os pais dos estudantes. Tá? O PT e o PSOL acionaram o STF. O PT pede a suspensão cautelar da lei aprovada no mês passado. O partido diz que a medida é necessária para evitar prejuízos sociais e econômicos. Os danos financeiros serão graves, os danos sociais irreparáveis. As consequências políticas põem em risco a ordem democrática e o Estado de Direito, afirma a legenda, que também quer que a legislação seja considerada inconstitucional. O PSOL diz que o modelo é uma clara desvalorização da categoria de educadores. Para o partido, a nova lei também invade a competência exclusiva da União para legislar sobre educação e desrespeitar as funções estabelecidas da PM. O governador Tarcísio defendeu a constitucionalidade da lei no Supremo. O governador de São Paulo afirmou que as escolas seguirão as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo Paulista. Tá aí, Tarcínico de Freitas, grande governador de São Paulo, que eu estava com saudades aqui, chego com essa lei aqui sendo imposta para as escolas de São Paulo, com aposentados, policiais aposentados, que darão aula ali para as crianças sobre política e ética, Elvio. Claro, de policiais aposentados é que eu espero uma grande aula de política e ética, né? Aí veja bem, o Tarcísio está mentindo, a imprensa está engolindo a mentira dele, por quê? Primeiro ele falou, não, os militares só vão assessorar as escolas, vão ser estilo inspetores de alunos, tá. Agora, o que está acontecendo? Ele vai colocar policial para dar aula no lugar de professor. Isso daí era previsível, tá? E no fim das contas, o que vai ser isso? Doutrinação pura e simples. Ou vocês acham que policiais vão abordar de forma neutra, de forma técnica esse assunto? Vai ser doutrinação pura, galera. Porque na PM é uma regra clara, tá? Uma regra clara. Se você não é um psicopata para querer entrar na polícia militar, você, passando por ela, se transforma em um. São raros os casos de pessoas que saíram da polícia militar e mantiveram a sanidade mental e não foram contaminados com o pensamento da polícia militar. E agora isso vai ser repassado para adolescente, repassado para criança. Esse é o projeto do Tarcísio. Junte isso com o que está ocorrendo agora também lá no Paraná com o Ratinho Júnior, privatizando as escolas. Isso é um projeto de país que eles não conseguiram impor por meio federal com a derrota do Bolsonaro e eles vão colocando aos poucos em prática em nível estadual. É isso que está acontecendo neste momento, no Paraná, em São Paulo, em outros estados da nação, né? Isso é um projeto de país que eles não vão largar mão de impor e de completar todo o projeto que eles querem, que é um projeto que faz com que policiais deem aula, que tudo seja privatizado, que a gente tenha um país
que vai ser tutelado por militares e policiais. É isso que eles querem. Desde o início sempre foi isso. O governo do Bolsonaro não era isso? Não era um governo tutelado por militar? Militar em tudo quanto era canto, velho. Cabide de emprego para militar em todos os níveis do governo federal. Então é isso, mano. É isso que eles vão sempre fazer dentro dos seus projetos de poder. E, Helder, a gente lembra daqueles cursinhos que a própria Polícia Militar recebe de policiais ou aposentados, ou que fala de tortura, que fala... Imagina o que esses policiais vão falar para essas crianças. Aliás, desde quando os caras, como disse aqui a Heloísa, têm formação para dar aula? Não tem. Policial não tem. É policial, professor é professor. Exatamente. Por isso que um é policial, o outro é professor. Não tem formação nenhuma para dar aula. E vai dar aula, vai falar o quê? É de tortura, ditadura militar, é o que se sabem falar, é o que vem daqueles cursinhos que a gente tem disponível aqui no Twitter, que a gente recebeu algumas vezes, de como são esses cursinhos, essas aulas. Então, assim, eu temo muito por isso que vai acontecer, com isso que está acontecendo, né? Não vai acontecer, está acontecendo com o nosso país, dessa tutela militar em todas as searas aqui da nossa sociedade, inclusive agora pegando as nossas crianças, que vão ser obrigadas, porque se o Tarcísio fala, vamos ver que escolas vão aderir a isso. Você acha que não tem uma pressão para essas escolas aderirem a esse programa? Claro. Óbvio que sim. Óbvio que sim. E aí, tá? Os ricos estão aí aplaudindo o governo do Tarcísio, fazendo convescote com o Tarcísio, realizando jantares na casa do Luciano Huck, com o Roberto Campos Neto, mas vai ver onde o filho do Luciano Huck estuda, onde o filho do Roberto Campos Neto estuda. Você acha que Desculpa, você acha que o Roberto Campos Neto e o Luciano Huck colocariam os filhos deles numa escola como essa, em que policial militar dá aula? Não, eles estão estudando em colégios, que a mensalidade é 15 mil reais. Isso não estão estudando lá fora, na gringa. Você entendeu? Os caras não vão pôr. Isso daí é pro filho de classe média baixa, é pro filho do pobre, tá? Isso daí é doutrinação pura, para que você saia da escola sem senso crítico. E tanto é projeto que aquilo que o André Valadão falou sobre não mandar as crianças para as universidades também faz parte desse projeto. Você cria uma massa de pessoas sem senso crítico, pessoas que não contestam, e aí o que você faz? Você só gera mão de obra muito mal qualificada para não contestar patrão, para não contestar nada, para não contestar a igreja. A gente vai mostrar um vídeo aqui do Marco Feliciano, que tem a ver com essa história também. Marco Feliciano reclamando de sites como Fuxico Gospel, porque esses sites expõem os maus pastores. Por que ele não quer que exponha os maus pastores? Porque é um projeto em que você tem que ficar calado, não pode reclamar se o pastor assediou alguém, se o pastor cometeu um crime, se o pastor está indo contra a religião, a partir do momento em que ele se porta de maneira questionável, e o Marco Feliciano reclamou. Isso tudo é projeto, Bez. Tudo parte do mesmo projeto, inclusive. Parece que são coisas distintas, mas não são coisas distintas.